pessoal. Meu nome é Kátia Gustman. Esse trabalho ele trata sobre o perfil dos nascidos vivos em Santa Catarina na década de 2010 a 2019. Ele foi escrito por mim, Kátia Gustman, e pela Aline Piasecki Arseno. Então, ele se trata de uma análise descritiva e transversal baseado nos dados obtidos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, que é o SINASC, com o apoio de dados do IBGE, principalmente no que se refere à projeção da população, para caracterizar os nascimentos no estado de Santa Catarina no período de 2010 a 2019. Nosso objetivo foi traçar um perfil epidemiológico referente aos nascimentos no estado nesse período, se utilizando de indicadores de saúde e de cobertura de serviços. Foram utilizados dados anonimizados com auxílio das ferramentas Tabwin, Tabnet, Microsoft Excel e planilhas Google. Então, nessa primeira planilha aqui, nesse primeiro gráfico aqui, o que nós verificamos foi a taxa de natalidade do estado de Santa Catarina, do Brasil e da região sul. Então, a gente vê que ao longo do período houve um aumento da taxa de natalidade. O estado registrou ao longo do período 932.833 nascidos vivos e a taxa bruta de natalidade em Santa Catarina no ano de 2019 foi de 13,7 nascidos vivos a cada 1.000 habitantes. E o que isso significa? A gente vê aqui em vermelho a taxa bruta de natalidade de Santa Catarina, que ela está bem próxima da linha amarela, que é a taxa bruta de natalidade da região sul. A taxa bruta de natalidade do Brasil está aqui em cima, a linha verde, e ao longo do período a gente vê que Santa Catarina chega a ultrapassar de forma muito discreta, né, um número muito discreto, a taxa bruta de natalidade do país e da região sul. Então, Santa Catarina, ao longo do período, apresentou um aumento na taxa bruta de natalidade. Acho que estamos com um probleminha aqui. Bom, esse é o nosso segundo gráfico. Ele aponta, então, a taxa de natalidade sobre subgrupo de prematuridade e por região de saúde do estado de Santa Catarina. Além disso, o que a gente verificou nesse período? Que a proporção de baixo peso ao longo de todo o período no estado foi de 7,9%, 51,3% de todos os nascidos vivos eram do sexo masculino e 48,7% eram do sexo feminino. Um total de 2,2% de todas as gestações eram gestações múltiplas, ou seja, de um feto ou dois fetos, ou mais de dois fetos. 99% de todos os partos no período foram hospitalares. No entanto, os partos domiciliares ao longo da década aumentaram consideravelmente. Então, em 2010, a gente tinha em torno de 113 partos domiciliares. Já em 2019, esse número saltou para 412 partos domiciliares. Né? A proporção de cesariana em 2019 ficou em 57,5%. E no gráfico a gente verifica o que então que a maior taxa de natalidade foi da região da Grande Florianópolis, com 18,9%, e a maior proporção de nascidos vivos ficou então na região do Alto Uruguai, aqui com quase 20%. Por que acontece isso? A taxa de natalidade ela é um indicador que aponta o número de nascidos vivos sobre a população total. E a proporção de nascidos vivos ela é um número que é sobre ele mesmo ao longo do período. Então, ele aponta que essa região teve uma maior proporção de nascidos vivos, enquanto que a maior taxa foi na região da Grande Florianópolis. O gráfico ele aponta também, aqui em azul, a gente vê que a maior proporção dos nascimentos ocorre de 32 a 36 semanas de nascimentos, semanas de gestação, desculpa, e
Aqui a gente verifica em vermelho, são os menores de 27 semanas. A região do meio oeste quase não tem, né, menores de 27 semanas. E a gente vê, então, um número bem discreto aqui em vermelho. Só um pouquinho, que a internet está lenta. Tá, esse gráfico aqui, ele apresenta, então, a proporção de mães adolescentes de 10 a 19 anos, segundo a raça cor. Foi classificado, então, em raça branca e não branca, para facilitar a nossa escrita, mas a raça não branca, englobamos, então, as mães que são da raça cor preta, parda, asiáticos e indígenas. Eles estão representados aqui nessa cor vermelha e a raça branca está, então, nessa cor azul. O que a gente vê? A gente vê que ao longo do período houve uma queda na proporção de mães adolescentes de 10 a 19 anos, que em 2012 estava em 15,8% e em 2019 essa proporção passou para 10,4%, então uma queda bem significativa. Os dados utilizados foi de 2012 a 2019, porque foram os dados que apresentaram a maior completude das variáveis, né? Por isso que não foi utilizado o período da década toda. E o que a gente percebe é que entre a raça branca houve uma leve queda na proporção de mães adolescentes, enquanto que na raça não branca a gente vê um leve aumento do número de gestações entre as mães adolescentes. É muito discreto, se a gente for ver aqui, né? É discreto, mas essa diferença acontece. Esse gráfico ele apresenta a proporção de filhos nascidos vivos e a escolaridade da mãe. Então, aqui essa linha azul apresenta o grau de escolaridade, que seriam 12 ou mais anos de estudo da mãe. E a gente vê que em 2012 ele era de 14,5%, ao final da década, em 2019, passou para 21,9%. E aqui a gente vê a proporção de mulheres, então, com um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos ou mais filhos, né? E aí, o que a gente vê aqui? Aqui, essa proporção que está em cinza aqui são as mulheres que têm um filho. A gente vê que acontece uma queda nesse número aqui. De 2012 passou de 48,5% para 2019, 44,4%. Já essa cor aqui, que é esse azul, apresenta o número de mães com 2 filhos. Então, em 2012, temos 30,9% das mães com 2 filhos, e em 2019, temos 33,9% de mães com 2 filhos. Então, ou seja, há um aumento na proporção de filhos por família. Aqui não está representado os números, mas seriam, então, as mães com 3 filhos, que também apresentam um discreto aumento, muito discreto, tá? Não é uma queda, é um aumento. E aqui, então, de 4 filhos ou mais filhos, apresenta, então, uma queda ao longo do período. O que concluímos? Então, a gente percebeu o aumento da taxa bruta de natalidade em relação à região sul e ao país, uma queda discreta na proporção de cesariana, lembrando que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%, e o Estado apresentou, então, 57%, em torno de 57%, um aumento na escolaridade das mães, em relação à raça cor, um aumento da gestação na adolescência com as mulheres, para as mulheres de raça não branca, e uma queda na gestação na adolescência nas mulheres de raça branca.
Sugere-se, então, uma melhor qualificação dos serviços para alcançar esse público-alvo. Então, meu nome é Kátia Gustman, eu sou especialista em saúde da família, saúde do trabalhador, branding, marketing digital. Eu trabalho como interlocutora estadual do SINASC na diretoria da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Eu também sou graduanda do curso de Ciências Econômicas da UDESC, na ESAG. Essas informações foram extraídas do Boletim Barriga Verde, que é o Boletim Epidemiológico do Estado de Santa Catarina, disponível no site da DIV, que é www.div.sc.gov.br. Ele foi escrito por mim e pela Aline Piaseschi Arseno. Está disponível aqui o link, e o meu e-mail para contato é katiagustman@gmail.com. Muito obrigada a todos e boa sorte.